A dúvida que sempre surge para pessoas que se interessam pelo tarô é: as previsões do tarô, elas são certeiras no sentido de que, olha só, o futuro que está sendo mostrado ali é aquele e nada pode ser feito para mudar? E assim, né? Eu já adianto para você que não, tá? Não existe um futuro imutável. Qualquer pessoa que diga isso para você, ou melhor dizendo, qualquer pessoa que diga o contrário disso, né? Ou seja, diga que o futuro é imutável, é uma pessoa que está falando abobrinhas. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos construindo o nosso futuro a todo momento, desde o momento presente, né? Então, o nosso futuro nada mais, nada menos será do que o resultado daquilo que a gente faz hoje, das escolhas que nós tomamos no dia de hoje. Inclusive, o que nós estamos vivendo agora é resultado das escolhas do passado. Só que o que acontece? Quando a gente está falando de tarô, né, a gente tem que fazer uma diferenciação básica, que é: existem arcanos, né, existem determinadas cartas do tarô que são chamadas de kármicas, tá? Eu não vou falar aqui quais são, porque isso sai um pouco do escopo do que eu quero trazer, porque se a gente traz essa informação de uma forma isolada, sem um, uma reflexão mais profunda a respeito disso, o perigo é que a gente acabe caindo naquela coisa de que, tipo assim, então saiu tal arcano, não tem jeito, né? Não há algo que eu possa mudar. E aí eu vou dar um exemplo que eu dei outro dia, que é o seguinte: quando você está lá no topo do barranco, né? Lá no topo do precipício, e você está a um passo de cair, você ainda pode fazer alguma coisa. Você pode voltar um passo atrás, você pode se virar, você pode sair ali, alguém pode te puxar. Agora, quando você está já em queda livre, aí fica mais difícil. Então, muitas vezes, o mais aconselhável é você esperar até cair e depois você vê o que faz. Então, o que eu estou querendo dizer? É óbvio que existem situações em que o movimento é tão rápido, é tão intenso, e que isso veio de questões passadas, escolhas passadas nossas, que é muito difícil você sair daquilo ali. Então, é quase certo que aquilo vai acontecer. É claro que, tipo assim, tudo é 100% certeza? Não, não existe essa coisa de que, olha só, saiu aqui, vai acontecer. Por mais que haja todos os arcanos kármicos numa jogada, eu ainda acredito que é possível você mudar. Por quê? Né? Primeiro vamos entender, especialmente se é alguma coisa ruim que vai acontecer com você, é porque aquilo ali vai carregar algum aprendizado, vai carregar alguma coisa que seja importante no sentido de você evoluir. Pode não ser gostoso naquele momento, pode não ser uma coisa legal, uma coisa agradável, mas é algo que certamente vai contribuir para o seu crescimento como espírito, como indivíduo. Até porque a espiritualidade ela sempre trabalha no sentido de fazer com que nós evoluamos, certo? Agora, pensando no recorte, né, pensando naquele momento ali que a gente está vivendo, muitas vezes é uma coisa muito desagradável. Eu não gosto de ser aquela pessoa que vai falar, tipo assim, olha só, que o que sai nas cartas está escrito em pedra. Apesar de que muitas vezes, e aí eu posso dizer assim, quase a totalidade, eu vejo que realmente o que sai acontece. E por que isso acontece? Esse é o ponto principal. Porque as pessoas, elas são previsíveis. As pessoas têm condicionamentos. Por mais que você não perceba, você age segundo padrões. Você já tem aquele comportamento ali mais ou menos moldado. Você tem o que se chama, né, de modus operandi, ou seja, aquela coisa ali que, se existe um determinado estímulo, a sua reação vai ser aquela. Por exemplo, né, vamos dizer que você é uma pessoa que adora doce. E aí, você sabe que se você tiver doce dentro de casa, na hora que vier aquela vontade, por mais que você saiba que você está de dieta, por mais que você saiba que você precisa emagrecer, por mais que você saiba que não é uma boa ideia você se entupir de bombom ou de sorvete, por exemplo, né? E aí você vai sentir aquela vontade, se tiver em casa, você vai comer. Não é verdade? Por quê? Porque o seu condicionamento já é alguma coisa que vai para esse lado. Então, o que é o mais recomendável nesse caso? Não compre, não traga para dentro da sua casa. E aí, o tarô ele vem justamente como um alerta, né, no sentido de falar, olha só, você está caminhando
para tal resultado. Se a gente pergunta sobre alguma coisa, se a gente tira uma jogada ali, né, que vai falar de determinados aspectos da sua vida e você vê que o resultado que sai nas cartas não é um resultado muito agradável para você, aquilo ali serve de um alerta. Eu sempre falo nas minhas consultas, né? Isso aqui que eu tô vendo não necessariamente precisa acontecer, mas você tem que ter a consciência de que você está caminhando para isso aí. Então, vamos dizer assim, olha só, se você agora percebe o tamanho do erro que você vai cometer e você decide fazer diferente a partir de agora, maravilha, você consegue mudar aquela previsão ruim. E às vezes até ir para um caminho bom, um caminho de um resultado assim bem agradável, né? Só que a maioria das pessoas elas querem insistir naquilo ali e pronto. Na verdade, 99% das pessoas não vêm para uma consulta de tarô para perguntar, tipo assim, olha, como é o caminho para minha evolução espiritual? Ou então, qual é a melhor escolha que eu posso fazer nesse momento? Elas querem que a gente simplesmente confirme que aquilo que elas vão fazer de errado vai dar certo. E não vai, né? E assim, na verdade, não é que vai dar certo, vai dar errado, porque pelo erro ou pelo acerto a gente aprende de qualquer jeito. Mas quando a gente é menos obtuso, quando a gente é menos insistente nas nossas ideias ali, né? Que fica aquela coisa que parece que você só consegue ir por aquele caminho, aí você consegue ter um resultado mais satisfatório, né? Uma escolha mais feliz. E aí vamos supor, então saiu ali um arcano no kármico, né? O que isso significa, na verdade? Significa que, olha só, o resultado daquilo ali já vem sendo feito há um tempo. Então, agora você está no meio do olho do furacão. Vai ser mais difícil você conseguir parar isso, até porque a gente tem que lembrar, né, que essa situação ela não é causada por agentes externos, né? Coisas assim que você pensa, nossa, por que o universo está conspirando contra mim? A gente adora achar que a gente tem essa postura, essa posição de vítima dentro das coisas que nos acontecem, porque a gente não sabe quais são os débitos que a gente tem de outras vidas ou até mesmo dessa existência. Mas a questão é, tudo é criado por nós, só que às vezes esse tempo em que essa situação ficou ali cozinhando, ele já é tanto que a gente já está muito imerso no problema que a gente causou, que aí fica realmente muito mais difícil. Então, assim, é porque uma previsão saiu daquela forma no tarô e ela vai de fato acontecer? Não, né? Por quê? Porque você pode, havendo tempo hábil e havendo disposição, observar aquilo ali e falar, opa, né? Eu posso tomar uma decisão diferente, eu posso tomar um caminho diferente. E a partir daí você consegue mudar essa previsão, caso seja uma coisa que você não gosta. Agora, inclusive já aconteceu comigo, tá? De fazer consulta e ver, opa, o resultado vai ser isso aqui. E aí eu percebi, eu fui alertado, né? Seja pelas próprias cartas, seja por quem estava fazendo a leitura para mim. E eu vi assim, cara, tipo, né? Vamos tomar cuidado, vamos observar bastante aí. E as situações ruins, elas foram ou minoradas ou totalmente, vamos dizer assim, totalmente aniquiladas, né? Não é a palavra que eu queria, mas enfim. Então perceba, não é uma coisa que está cravada em pedra, não é uma coisa que, tipo assim, ó, vai ser assim e não adianta você chorar. Até porque se fosse dessa forma, qual que seria a utilidade de a gente ter um oráculo, né? Simplesmente para ver, olha só, você está indo em direção ao buraco e você não tem o que fazer, sabe? Não. Então, é óbvio que a gente tem o controle, né? Se imagine como um motorista que está indo em direção a um buraco na estrada. Se observar esse buraco a uma certa distância com os faróis ligados à noite não for o suficiente para você conseguir desviar, qual que é o sentido de você ver, entende? Então, assim, obviamente o oráculo ele tem que ser usado no intuito de melhorar a nossa vida e não de fazer uma coisa, tipo assim, determinista e muitas vezes até uma postura terrorista no sentido de que, olha só, tem uma grande tragédia vindo para você e você vai precisar assistir isso de braços cruzados, entende? Então, sempre questione as pessoas que falam que não tem jeito de você mudar isso aqui. Não, tem jeito sim, mas tem que ver também se você vai ter ouvidos de ouvir e a consciência para te colocar no lugar certo, tá bom? Então é isso que eu queria falar por hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever,
deixe seu like aqui pra mim. E se você quiser um atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição, tá bom? Então é isso aí e a gente se vê numa próxima.